Aeroporto Internacional John F. Kennedy, nomeado em homenagem ao 35º presidente americano John F. Kennedy, é um dos aeroportos mais movimentados do mundo quando o assunto é voos internacionais. Esse aeroporto opera mais de 80 linhas aéreas diferentes e tem 6 terminais. Então a gente pode imaginar quão rápida deve ser as operações nesse aeroporto. Quando você tira o ICAO 4, você está com o ICAO 4 operacional na sua carteira, você já está autorizado a fazer esse tipo de operação nesse tipo de aeroporto. Alguns dias atrás, alguns pilotos da Latam tiveram dificuldade em entender o controlador teve dificuldade em entender os pilotos. Por enquanto, a gente vai chamar a situação de miscommunication, ou seja, uma falta de entendimento entre as duas partes ali, um misunderstanding. A gente também poderia usar esse termo para essa situação. Então, nesse vídeo, a gente vai tocar o vídeo e tentar descobrir o que aconteceu, que tipo de inglês que foi usado, e já me deixa aqui nos comentários a sua opinião também. Me fala se você acha que o piloto errou, que o controlador errou, me dá ali a sua opinião e me fala também se você estaria preparado para esse tipo de operação. O objetivo desse vídeo não é falar quem que está errado, a gente vai usar esse vídeo como case study, ou seja, a gente vai usar como um exemplo aí da vida real e falar um pouquinho sobre o tipo de inglês que a gente precisa para garantir a segurança de voo. E antes da gente começar o vídeo, eu quero te lembrar que você pode fazer parte da próxima turma do nosso curso presencial de forma imersiva, intensivo, que acontece em 5 dias. A próxima data do curso é do dia 24 de abril ao dia 29, das 9 da manhã às 6 da tarde. O café da manhã está incluso também e a gente passa essa semana em preparação para o teste ICAO. Na sexta-feira a gente faz a prova final e aí a gente vê se a gente está preparado para fazer o teste ou se a gente precisa alinhar mais alguma coisa. Se você não consegue as datas, não tem problema, você também pode se preparar com a gente usando o nosso método em vídeo, o nosso curso preparatório ICAO EAD. Como funciona? Você assiste as aulas primeiro e aí sim você vem praticar com o professor. A gente percebeu que isso tem dado uma acelerada nos nossos resultados. Então, recado dado, vamos pro vídeo. Toda a comunicação entre a torre e o controlador. Então, a situação começa com o piloto da Latam nessa taxiway e ele recebe ali a primeira instrução do controlador. Eu vou tocar o vídeo para vocês e a gente vai discutindo. TAM 8180 Heavy, what's your gate? Então, essa é a primeira pergunta que o controlador faz para o piloto. Então, TAM 8180 Heavy. Esse heavy, essa expressãozinha, é usada para aviões de grande porte, né? O fleet, a frota da Latam hoje em dia, conta com 767, 777, 787. Então, os aviões wide body, né, ganham essa expressãozinha, esse heavy, que de fato significa pesado. E aí ele faz a primeira pergunta, né? What's your gate? Are you cleared in? Então, essa foi a pergunta que o controlador fez ali para o piloto. Vamos ver o que ele falou. Gate, are you cleared in? TAM 8180. Aí o solo chamou ele de novo, e aí ele falou, expecting the air bridge, TAM 8180 heavy. Então, esse expecting the air bridge, ele estava talvez esperando ali a autorização para o jetway. Quem não sabe o que significa air bridge, esse air bridge é o jetway. Muitos pilotos chamam aqui no Brasil de finger. Então, é aquela ponte ali que pode ser chamada de jet bridge, onde os passageiros conseguem desembarcar ou embarcar o avião. Então, parece que o piloto estava esperando aí por essa air bridge, ok? Okay, are you cleared in? E aí o controlador pergunta de novo, are you cleared in? Are you cleared in? Você está autorizado? Are you cleared in? Are you cleared in? E o piloto fala negative. Okay, well then left Gulf, left. E aí o controlador dá a instrução que o piloto teria que seguir. Então ele falou, well then, turn left on Gulf, left turn on 4 left, hold short of Foxtrot. Então ele pediu para ele virar à esquerda na taxiway Gulf, virar à esquerda na pista 4, né, da turn on 4 left. Aí aqui ele já não falou pista, ele não falou runway, ele falou turn on 4 left.
Aqui já poderia ser uma primeira indicação aí de fraseologia ou de pilotos que não entendem esse turn on para pista, né? Porque turn on devia ser join runway for left, mas enfim, por enquanto ele falou left turn on for left, hold short off, Foxtrot, então, taxi, né, pela Golf esquerda, depois entre na esquerda na pista for left e espere ali na Foxtrot, que é lá em cima, aqui esse ponto onde provavelmente é um hotspot, né, tem pista, tem várias taxiways cruzando, então aqui seria esse Foxtrot. Então ele teria que vir aqui, virou à esquerda, entrou à esquerda na pista, na for left, e pararia aqui na Foxtrot. Essa foi a instrução. Turn on for left, full short box. Aí o piloto cotejou via Golf and turning right, left. JetBlue 411 Kennedy ground on a turn left, taxi right Alpha. Aí o controlador chamou uma outra aeronave, né? JetBlue 411, Kennedy Ground, runway 31 left, taxi right Alpha, hold short of Juliet. Então, ele deu ali uma autorização para esse piloto do JetBlue. Hold short Juliet. E aí o piloto do Latam entrou aqui como se essa instrução fosse para ele, né? Ele falou turn left on Golf and then via Alpha. Esse Alpha era a instrução que era para o outro avião. Então o piloto do Latam acabou cotejando uma informação que não era para ele, né? Tanto é que o controlador vem e fala, ó, JFK Ground Time 8180, that's not for you, sir. Ou seja, não, isso não é para você. Essa instrução não é para você. JetBlue 411 taxi Alpha, hold short Juliet. Aí o outro avião cotejou a informação dele, né? Que de fato era taxi Alpha, hold short of Juliet. Então, o JetBlue, o outro avião, que era para taxiar ali pela Alpha e esperar lá na Juliet. Short Juliet. Okay, we're going 31 left, Alpha, hold short Juliet, JetBlue 411. And 8180 heavy, are you clear? E o controlador vem lá e pergunta para o piloto de novo, né? E aí, você tá autorizado? TAM 18080 heavy, are you cleared in? O piloto continua falando negative. As instructed. E aí o controlador, eu achei que ele já veio com um tom um pouquinho mais, well, okay, as instructed, turn left Golf, turn left for left, hold short of Foxtrot. Aqui também, gente, ó, para quem ouve rápido assim, ó, turn left for left, turn left for left. Ele acabou falando turn left for left. É muito rápido. Essa instrução, para quem não está acostumado, talvez, com a operação, não sei se é o caso dos pilotos ou não, mas talvez a primeira vez fazendo a operação, você ouve um turn left for left. Então pode ser um pouco complicado de entender, né? Então foi essa a instrução. Turn left at Golf, turn left for left, que seria para virar à esquerda na pista, ingressar na pista e fazer a espera lá em cima no Foxtrot. Turn left Golf, turn left for left, hold short Foxtrot. Turn left for left, pode soar muito confuso isso. Okay, via taxi, Golf and left Bravo. E aí o piloto cotejou, vai a taxiway Golf and then left to Bravo. Esse Bravo não tem, pelo menos de acordo com a instrução. A última instrução que o controlador deu foi Golf, for left and Foxtrot. Mas aí o piloto acabou cotejando um Bravo aqui que não tem na instrução, né? No, that's not what I said. Tanto é que o controlador fala para ele, no, that's not what I said. Talvez aqui o controlador poderia falar negative. Ficaria mais claro, talvez, né? Mas ele falou, no, that's not what I said. Ele está usando algo que é chamado de plain English, ou seja, inglês normal, não é fraseologia, digamos assim. No, that's not what I said. E aí ele repete a instrução, turn left, Golf, turn left on runway for left. Perceba que ele até incluiu a palavra runway for left, hold short of Foxtrot. Turn left Golf, turn left on runway 4 left, hold short Foxtrot, 10-8180. Left now via Bravo. E aí o piloto coteja de novo, left now via Bravo and hold short of Golf. Ficou meio estranho, né? Hold short Golf,
Cam 81 Heavy, you're not even listening, sir. E aí o controlador, ele já vem com um tom bem, mais, até quase meio que sarcástico assim, né? Ele falou, you're not even listening, sir. You're not even listening, sir. Ou seja, cara, você não tá nem me ouvindo. You're not even. Você não tá nem... You're not even listening, sir. You're talking to ramp. Stop talking. Turn left. Turn left on runway 4 left and hold short of Foxtrot. Ele repetiu a instrução de novo. You're talking and I'm still talking. Turn left on go. Turn left on runway 4 left, hold short Foxtrot. Golf and hold short Foxtrot. E aí o piloto cotejou Golf and then hold short Foxtrot. Note que ele cotejou a taxiway, Golf, e já cotejou lá o Foxtrot. Ele não cotejou no meio aqui, né? O que teria que acontecer. Então, turn left, virou à esquerda. Turn left on. E aí o controlador, né, ainda veio. Heavy turn left on runway 4 left, hold short of Foxtrot. 4 left. Hold short Foxtrot. Ou seja, ele teria que vir direto até a pista aqui, subir, né, essa daqui é a 4 left, e subir até a Foxtrot aqui. Hold short Foxtrot, taxiway 81. E ele cotejou, short of Foxtrot, Foxtrot Taxiway. Cam 8180, I told you enter 4 left. Why you want E aí o controlador vem com a correção, né? Ele falou, Tam 8880 Heavy, I told you to enter 4 left. Esse I told, para quem não sabe, ele tem essa conotação de instrução, de ordem, né? Ele falou, I told you to enter 4 left. Ou seja, cara, eu mandei você entrar na 4 da esquerda. Why are you on Bravo? Por que você tá na Bravo? on Bravo? Cam 8180 Heavy. Ele chamou o piloto, né? Talk ground, 8180. Aí o piloto voltou com um ground, Tam 8180, confirm. Não sei o que ele está confirmando. Confirm? Cam 8180 Heavy, hold short Foxtrot, contact the ramp, and you do not do as instructed. E aí o controlador fala para ele, ok, hold short of Foxtrot, contact the ramp. E aí quando ele chegar lá em cima na Foxtrot, ele vai contactar a outra frequência lá, a frequência da ramp. E aí ele falou, and you did not do as I instructed. Você não fez como instruído, você não fez o que eu te instruí. Hold short Foxtrot, contact the ramp. Kennedy Ground, Tam 180, Heavy, Enable, Jet Bridge. Eu tentei ouvir várias vezes também, não consegui pegar o que ele fala depois de Jet Bridge is. Se vocês conseguirem pegar, coloca aí nos comentários também. Ele falou alguma coisa, Jet Bridge, something at the moment. Então aqui pode ter sido pronúncia, pode ter sido várias coisas. Enable Jet Bridge at the present moment. Cam 8180, I have no idea what you're saying. Isso aqui é quase engraçado, porque o controlador fala assim, ó, Tam 8180 Heavy, I have no idea what you're saying, sir. I have no idea, ou seja, eu não faço ideia do que você está falando. I have no idea what you're saying, sir. Hold short of Foxtrot. Então, gente, é interessante, né? Isso aqui, o cara que faz a prova e ele tira 4 na prova, ele está autorizado a fazer esse tipo de voo. Ele está autorizado a fazer voo internacional, operar em aeroportos como esse, fazer parte de operações como essa. Então, é muito interessante perceber que o piloto ele não precisa apenas desse inglês técnico, apenas dessa fraseologia, ele precisa também se virar quando a situação sai ali um pouquinho daquilo que está esperado, né? Na maioria dos casos, os pilotos têm todas as informações ali no plano de voo, as operações são normalmente bem parecidas, então os pilotos estão acostumados, vão fazer por experiência. Mas quando as coisas saem, talvez, aqui do comum, é onde você precisa ter pelo menos um domínio interessante desse inglês normal para você conseguir explicar as situações. Eu acho que isso é sempre bom chamar atenção e falar sobre isso, né? Hold short of Foxtrot. And Cam 8180 Heavy, contact. E aí ele mandou chamar o Gates, né? Notando, percebe que eu falei Gates, eles estão falando ramp. Nos Estados Unidos, no JFK, eles chamam o gate de ramp. Então, esse termo é usado interchangeably. Eles podem usar tanto gate quanto ramp para falar do portão ali, né?
I think he's saying that E aí, como se fosse uma voz que veio dos céus, o próprio Deus veio ajudar e falar para o controlador o que estava acontecendo, ajudar a comunicação. Então, esse piloto acho que ele é Brickyard Pilot, é um copiloto, na verdade, dessa linha aérea, e aí ele fala, I think he's saying that the jet bridge is unavailable. Então ele fala, eu acho que o piloto está falando que o jet bridge, the passenger bridge, não está ainda disponível, né? the jet bridge isn't available. What do you think? Okay, I don't. Aí o controlador fala, is that what he's saying? Okay, I don't understand. Okay, thank you. Ele fala, é isso que ele está falando? Não entendo, não estou entendendo. Tá bom, obrigado. Understand. Okay, thank you. Cam 8180 Heavy. Então ele chamou o piloto Kennedy Ground, time 8180. Cam 8180. The ramp is confirmed the hotel is open, but The ramp confirmed the hotel is open, but, ou seja, a rampa, né, eles confirmaram que a taxiway hotel, que o hotel, né, o H estava disponível, mas... not confirmed that bridge. Cam 8180, are you cleared into the ramp? E aí o controlador falou, cara, só quero saber se você está autorizado. Are you cleared into the ramp? I will say to the ramp and Aí o TAM cotejou, ok, autorizado pro gate. The question, are you cleared? E aí o controlador, no, it's a question. Are you cleared in? Então ele não deu autorização. Ele está perguntando, é uma pergunta. Você está autorizado? In. negative. O piloto fala negativo. Okay, then you can't go to the ramp then. Então você não pode ir para o ramp. Foi o que o controlador falou. Ó. Then you cannot go to the ramp. You can't go to the ramp then. Você não pode ir para a rampa então, já que ele falou que não estava autorizado, You né? can't go to the ramp then. I hope that the ramp to but they confirm just E aí o piloto, but they confirmed just the taxiway hotel is open, that's it. Eles confirmaram que o taxiway hotel estava disponível, é isso. Então ficou meio estranho aqui, né? the taxi hotel is open. That's it. I need to know though, when you get there, are you cleared? An aircraft block on the alley. I want. E aí o controlador veio, mas eu preciso saber. I need to know though. When you get there, are you cleared in? There's an aircraft blocking the alley. I want to know if your ramp. Então, mas eu preciso saber. Quando você chega lá, você tá autorizado? Tem uma aeronave, né, no meio do corredor, digamos assim. Eu preciso saber, eu quero saber. And all that's open, otherwise I can't take you there. Brickyard 5627. E aí, de novo, o Brickyard Pilot lá, né, o copiloto daquela linha aérea, ele falou, we are listening and the ramp cleared time by a hotel into the ramp. Então, nós estamos ouvindo e eles autorizaram o TAM sim pela hotel. E aí, eu acho que é o que o controlador vai falar para o piloto. Ramp cleared and by hotel. Cam 8180, turn left, Fox, taxi left. Turn left, Foxtrot, taxi left Alpha. Okay, Foxtrot by Cotejou direitinho. E aí o controlador agradeceu lá o piloto, né? E para vocês que não sabem o que falar quando as pessoas agradecem vocês, a gente fala welcome. Ah lá, o piloto falou no worries. Então ele falou obrigado por isso, né? Porque ele basicamente resolveu a situação ali. Ele ouviu também a frequência e aí ajudou o pessoal a resolver ali. E aí o controlador, o solo, agradeceu e ele falou no worries. Esse no worries seria de nada. Então tá vendo, gente? Não é só a fraseologia, não é só o inglês técnico que a gente precisa para conseguir fazer as operações, fazer os voos internacionais. A gente precisa também desenvolver essa parte do nosso plain English para quando as coisas saem aqui do combinado, né? Eu quero fazer uma observação e eu vou basear essa observação no que o ICAO fala para a gente em relação a esse tipo de situação. Então, aqui naquela tabela do ICAO, onde eles descrevem para a gente, né, o que é um ICAO 4, o que é um ICAO 5, se a gente vê o ICAO 4 operacional,
operacional, que é o que a maioria consegue quando faz o teste, e a gente for aqui em relação a interação e compreensão, eu acho que foi o que talvez mais pegou aí nessa situação, né? Eles não estavam se entendendo e a interação ficou um pouco escalada ali, o controlador acabou talvez se exaltando um pouco, o piloto talvez faltou fazer o seguinte: o ICAO 4 operacional, tanto em relação à interação quanto à compreensão, quando a gente desce aqui, a gente percebe que na interação, no último parágrafo, está escrito o seguinte: deals adequately with apparent misunderstandings by checking, confirming and clarifying. E talvez foi exatamente o que faltou para o piloto ali. Percebam que o ICAO 4 em interação, ele não interage da forma mais perfeita possível, senão ele seria 5. Mas ele consegue sim, numa situação onde a interação não está muito boa, ele consegue checar, ele consegue confirmar, ele consegue deixar a situação mais clara. Então talvez o piloto poderia ter pedido, né? Kennedy ground turn 8180, could you speak slowly, please, and repeat the instructions? Ele podia ter demonstrado ali que ele queria confirmar, deixar a informação mais clara para o piloto, talvez. É difícil, é fácil falar quem está aqui fora. Quem está ali na cabine, só os pilotos sabem o que está acontecendo, mas eu queria sim pontuar aqui, de acordo com essa tabela do ICAO, quando você confirma, quando você pede por repetição, você está dentro do nível, sim. Eu acho que tem muito piloto que tem talvez receio de pedir muito e tal. Na parte da compreensão, eles falam basicamente a mesma coisa. When the speaker is confronted with linguistic or situational complication or unexpected turn of events, comprehension may be slower or require clarification techniques. E é aqui que eu quero que vocês deem grande atenção. Porque o que é uma clarification technique? Uma clarification technique são algumas frases que a gente tem para de fato pedir a repetição, para de fato pedir para que a instrução fique mais clara. E isso aqui a gente reforça muito no nosso método. Você que é ICAO 4 em compreensão, se você é ICAO 4, isso significa alguma coisa, significa que você não vai entender tudo. Se você entendesse tudo, você seria ICAO 5. Mas o que o cara que não entende tudo faz para conseguir desenvolver? Ele pede repetição, ele pede para que as coisas fiquem mais claras, até com que tudo fique entendido e você consiga fazer a operação. Então levem isso também para a prova. Né? Na prova ICAO, você também pode pedir as repetições. Eu sei que são contextos completamente diferentes aqui da vida real e da prova, mas isso são dicas que valem para os dois. Tanto na vida real, você deve pedir as suas repetições, quanto também na prova ICAO.